Fala aí, seus meliante cabeça de bagre, tudo bem aí? Tá fazendo frio aí, ô seus filhotes de pinguim? Frio pra caramba nessa BH nossa, hein, mano? Vamos falar rapidinho aqui sobre o caso do Daniel Júnior, mano, que parece estar dificultando uma possível renovação com o Cruzeiro, mas na verdade ele e o empresário vendo a sua parte, que é como jogador, e o Cruzeiro vendo a sua enquanto empregador. Então parece que eles não estão conseguindo chegar num acordo pro novo contrato aí do Daniel Júnior para com o Cruzeiro. E com isso, de acordo com a informação trazida aí na manhã dessa quinta-feira pelo Samuel Venâncio, é que o Daniel Júnior corre o risco de ficar alguns jogos fora dos relacionados para as partidas do Cruzeiro pelo time principal. E com isso, ele retornaria ao sub-20. E aí é óbvio que vai dividir muitas opiniões, porque o Daniel Júnior, desde que foi promovido ao time principal, ele tem correspondido, feito bons jogos, já fez gol, já deu assistência, mas por outro lado é complicado o Cruzeiro ficar servindo de vitrine e em contrapartida valorizar o passe do atleta, mas nesse caso o atleta não dá preferência para o Cruzeiro ou não ser flexível nessa renovação de contrato. Então é uma situação muito complicada e o Cruzeiro, desde que passou a ser administrado pelo Ronaldo, ele tem tentado cortar esses vícios do futebol, né? E principalmente quando tem ligação com o empresário, porque nesse tipo de renovação, o empresário sempre pede luva para o jogador, pede comissão para renovar o contrato. Então o Cruzeiro está tentando sair disso, mas é uma coisa bem difícil de você combater no futebol hoje. Acho certo o Cruzeiro, obviamente, olhar o melhor, né, para o seu lado, ao querer não dar comissão nem luva, até porque o jogador já é do Cruzeiro, então não tem que dar luva nem comissão mesmo. Mas por outro lado é um vício que já está impregnado no futebol, parece ser pertinente, né, as tramitações de hoje em dia. Sempre que tem renovação é comissão para lá, luva para cá, o empresário manda e desmanda, só que o Ronaldo agora quer tentar fazer diferente. E para que ele consiga fazer diferente, tem que endurecer o jogo como ele está endurecendo, e com isso corre o risco do Daniel Júnior ficar fora de alguns jogos e voltar para o sub-20. E eu nem duvido que o fato dele ter sumido alguns jogos atrás tenha sido por essa questão contratual, não. O empresário fazendo o jogo duro e o Cruzeiro deixou ele de molho sem participar algumas partidas. O mesmo pode ter acontecido com o Adriano, e aí não é informação, tá, galera? É um achismo meu. Eu acho que o Adriano já vinha tentando renovar o contrato há algum tempo, graças a Deus as partes chegaram no acordo, o Adriano tá de contrato renovado, se eu não me engano, até o fim de 24, excelente, mas o Adriano ficou preterido há algum tempo aqui no elenco do Cruzeiro também, sem participar tanto dos jogos, provavelmente porque a negociação estava em andamento e foi difícil chegar num acordo. Então, o jogador precisa abrir mão de um pouquinho do que está pleiteando, o clube precisa ser um pouquinho flexível também, mas as duas partes se doando para que haja um acordo e para que tudo, né, cara, seja benéfico para todos os envolvidos. Então, o Samuel Venâncio disse que o Cruzeiro propôs, sim, um aumento salarial para ele, mas que o jogador e o empresário estão pedindo um aumento ainda maior. Cruzeiro, por sua vez, propôs ali todo um plano de carreira para o Daniel Júnior, né, aumentos sucessivos conforme ele for batendo metas, X número de gols, X número de assistências, X número de jogos, não sei, se bater campeão, enfim, o contrato que o Cruzeiro propôs a ele, o plano de carreira que o Cruzeiro propôs para o Daniel Júnior prevê tudo isso, aumentos e ganhos sucessíveis conforme ele for batendo as metas, mas por sua vez, como o mundo tá hoje, né, o jogador já quer abraçar a grana toda de uma vez no ato da assinatura. Então, eu acho que o Ronaldo tá certo em tentar frear esse vício que está impregnado nessas negociações entre clube, empresário e jogador, mas por outro lado, para ele conseguir êxito nessa parada aí, inevitavelmente ele vai acabar perdendo um ou outro jogador. Tomara que não seja o Daniel Júnior. Já perdemos o Vitor Roque aí pela exposição que nós demos a ele sem estar resguardado juridicamente através do contrato de prestação de serviços, e agora o Cruzeiro está tentando corrigir o erro com o Daniel Júnior, e isso é o que eu entendo pelo menos. Então acho bacana o Ronaldo ter essa postura, endurecer para o jogador e para o empresário também, porque o Cruzeiro não é simplesmente uma vitrine, é o Cruzeiro, então o jogador precisa sim ter consciência do tamanho do clube que ele está jogando. E enfim,
que ele tome a decisão correta, que ele abra mão um pouco para poder chegar num acordo com o Cruzeiro, porque é um jogador útil, dotado aí de muita habilidade técnica e, enfim, seria bem legal se houvesse um acordo entre as partes aí, mas no momento é isso. Corre o risco aí do Daniel Júnior voltar para o Sub-20 ou ficar alguns jogos afastado pelo fato dele não ter renovado o seu contrato com o Cruzeiro aí. E o que você acha? Deve renovar conforme o pedido do atleta e seu empresário? Tem que fazer jogo duro mesmo? O atleta não aceitando a proposta do Cruzeiro tem que voltar para o Sub-20? Um abraço, tamo junto. Vamos que vamos.